Quando a gente fala em exorcismo, a primeira coisa que vem na cabeça, né, são aquelas cenas de cinema super dramáticas. Mas, por trás de toda essa ficção, existe um ritual. Um ritual bem antigo que é quase um manual de instruções para uma batalha espiritual. Vamos dar uma olhada em como funciona esse plano de batalha de verdade. Então a grande questão é essa. Tirando toda a parte do espetáculo, como é que o ritual funciona na prática? Quais são as regras desse jogo espiritual? Vamos deixar o sensacionalismo de lado um pouquinho para a gente poder entender o método, as ferramentas e todas as fases que fazem parte desse processo milenar. Bom, antes de entrar no campo de batalha, a gente precisa conhecer as armas, o arsenal. Porque o ritual não é sobre força bruta, e sim sobre um poder espiritual que está concentrado em orações bem específicas. Vamos analisar as duas principais armas usadas nesse confronto. Essa que estamos vendo é a famosa oração de São Bento, no latim original. E olha, a escolha do latim aqui não é um detalhe qualquer, não. Dentro do ritual, o latim é visto como uma língua de autoridade, sabe? Quase um código que o mal não tem como ignorar. É a primeira linha de defesa. Cada linha aqui é uma verdadeira declaração de guerra espiritual. A cruz sagrada seja minha luz, já estabelece a autoridade divina. Não seja o dragão o meu guia, é uma rejeição direta, sem meio termo. E a oração termina com uma ordem super desafiadora. Bebe tu mesmo os teus venenos. É uma recusa total, uma barreira que não dá para atravessar. Agora, a segunda ferramenta, bom, a abordagem dela é um pouco diferente. Se a oração de São Bento é um comando direto, a oração a São Miguel Arcanjo é um apelo. É como se fosse um pedido de reforços divinos para a batalha, sabe? Um pedido por um escudo de proteção contra as táticas do inimigo. Ok, com o arsenal preparado, a gente pode finalmente avançar para o processo em si. E olha, pode esquecer aquele caos todo que a gente vê nos filmes. O exorcismo, na verdade, é descrito como uma jornada com 6 estágios bem definidos, quase como se fossem os atos de uma peça de teatro bem sombria. Então, esse é o mapa do caminho. Presença, pretexto, ponto de ruptura, confronto, voz e, finalmente, a expulsão. Cada etapa vai nos levando mais e mais fundo nesse conflito. Começa com uma suspeita e termina numa guerra declarada pela alma da pessoa. E tudo começa de um jeito bem sutil, no silêncio. O primeiro estágio, a presença, não tem nada a ver com gritos ou coisas levitando. É mais como uma sombra no canto do olho, uma tensão estranha no ar. A influência maligna já é sentida, mas a entidade ainda não se mostrou. Aí em seguida vem o pretexto, e aqui a coisa se complica, porque a entidade não está só escondida, ela está usando uma máscara. É uma fase de puro engano, onde essa influência maligna pode se disfarçar de doença comum, de problema psicológico, qualquer coisa para evitar um confronto direto. Até que finalmente chega o ponto de ruptura. Esse é o momento em que a máscara cai. Toda a dissimulação, todo o fingimento acaba. A entidade é forçada a se revelar, é um ponto sem retorno, onde o jogo de esconde-esconde termina e a verdadeira batalha começa para valer. A partir do ponto de ruptura, as regras do jogo mudam completamente. A gente sai daquela fase de sombras e entra de fato na arena. Agora, vamos analisar as fases mais intensas e perigosas do ritual. A confrontação final. Os estágios de confronto e voz são praticamente uma coisa só, acontecem juntos. A batalha vira uma luta verbal, psicológica. A entidade finalmente fala, mas não é para se render. A voz é a arma dela. Ela usa a voz para mentir, para confundir, para tentar negociar e para atacar o exorcista no seu ponto mais fraco, a mente. E é aqui que mora o grande perigo, o principal alerta para o exorcista. A imitação é a tática mais perigosa de todas. A entidade pode usar a voz, as memórias, até a aparência da pessoa possuída para manipular, para criar dúvida, para gerar pena. O desafio é lutar contra a entidade sem ferir a vítima. É uma linha muito tênue e perigosa. Poxa, mas diante de tanto poder de manipulação, fica a pergunta, né? Será que existe um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles nisso tudo? Uma fraqueza que possa dar ao exorcista a vantagem decisiva nessa guerra psicológica? A resposta é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. É o seu nome. No contexto desse ritual, saber o nome da entidade não é só uma informação, é a chave para o domínio. É por isso que o confronto se torna uma batalha para arrancar essa identidade à força.
Então a estratégia fica bem clara. O exorcista tem que insistir, tem que pressionar para conseguir o nome, enquanto se defende dos ataques psicológicos usando aquelas orações de proteção. É um teste brutal de resistência, uma maratona de fé contra o medo. E quando a entidade já está enfraquecida e finalmente o seu nome é revelado, aí sim o fim da batalha está próximo. Chegamos ao último estágio, a expulsão. Esse é o clímax, o momento da libertação, quando a força maligna é finalmente expulsa e a pessoa, exausta, começa sua jornada de volta a si mesmo. No final das contas, o ritual se define assim: o ponto final de uma batalha entre o bem e o mal. E sabe, independente da crença de cada um, essa estrutura toda nos mostra uma coisa fascinante sobre a necessidade humana de mapear e confrontar os nossos próprios demônios, seja qual for a forma que eles tenham.